Ainda para argumentar com relação à ressurreição, em favor da ressurreição, o apóstolo Paulo recorre a uma figura, a uma metáfora agrícola, as primícias, a colheita das primícias, os primeiros frutos. A ressurreição do Senhor Jesus é um fato histórico. Ela é o penhor da nossa salvação. Efésios 1,14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Está falando sobre o Espírito Santo, que foi outorgado pelo Senhor Jesus após a sua ressurreição. Nós podemos estar certos de todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião da sua vinda. Vamos ver o texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Veja, Cristo ressuscitou dos mortos, é uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele é o primeiro, faz parte das primícias, da primeira colheita. A colheita das primícias é a garantia da colheita futura, da colheita geral. O fim dessa era maligna será marcada pela ressurreição corporal dos que morreram em Cristo. Como o último Adão, Cristo entregará o reino ao Pai, devolvendo-lhe o domínio deste mundo. Devemos entender a sujeição de Cristo a Deus à luz do paralelo entre Adão e Cristo. Como o Adão definitivo no plano da redenção, Jesus se submete inteiramente à vontade do Pai, algo que o primeiro Adão não fez. Vamos ver o argumento de Paulo nesse sentido. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim, porque, como em Adão todos morrem, todos também são vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. O argumento de Paulo é o seguinte: em Adão entrou o pecado e, consequentemente, entrou a morte para todos. No Senhor Jesus entrou a graça e, consequentemente, a salvação para todos. Veja o novo argumento de Paulo em favor da ressurreição. 1 Coríntios 15, 29 a 34. O verso 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Ora, qual é essa coisa? Batizar pelos mortos, batizar no lugar dos mortos, ou batizar para encontrar com os mortos na ressurreição? Em 1 Coríntios 15, 29 a 34, Paulo retoma seu pensamento sobre a insensatez de negar a ressurreição. Ele usa a ilustração do batismo, que simboliza a união do crente com Cristo em sua morte e ressurreição. Negar a ressurreição não faz sentido. O que é difícil de compreender, contudo, é o que Paulo quis dizer com o batismo por causa dos mortos. Por que batizar-se pelos mortos, se eles não ressuscitarão algum dia? O que quer dizer o batismo por causa dos mortos? Batizar-se para, na ressurreição, encontrar-se com queridos mortos que estão aguardando a volta do Senhor Jesus nos túmulos. Era esse o conceito, era esse o sentido. As pessoas se batizavam para encontrar com seus queridos mortos que já tinham descansados no Senhor. E aí então se batizavam para, na ressurreição, se encontrar com eles. Esse era o batismo pelos mortos, para encontrar os mortos no dia da ressurreição. Há várias tentativas de explicação desse verso, mas é melhor interpretar a expressão como uma referência à decisão de algumas pessoas de se batizarem para que pudessem se reunir novamente na ressurreição com os entes queridos que já haviam falecido. Também poderia ser que a decisão de ser batizado fosse uma resposta à vida exemplar daqueles que morreram em Cristo. Nesse caso, a expressão se referia a pessoas que não eram batizadas no lugar dos mortos, mas por causa da influência de pessoas que já haviam morrido. Esse texto está no comentário bíblico Andrews, no volume 4, na página 206. Veja, batizar-se para encontrar-se com os mortos na ressurreição.
Não tinha nada a ver de encontrar-se com os mortos imediatamente, ou logo após morrerem, encontrarem-se num ambiente onde os mortos estariam. Não, mas esperar, aguardar a volta do Senhor Jesus. E ao se batizar, aguardar a volta do Senhor Jesus para se encontrar com os crentes. Veja ainda outro argumento de Paulo. E por que também nós nos expusemos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja, ele dizia da sua luta, das suas provações, das suas perseguições, das suas surras, das suas prisões. E se ele estava fazendo isso tudo, para quê? Se não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, é que ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não adianta qualquer sacrifício, qualquer empenho em fazer a vontade de Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vossa vergonha. Além disso, aplicar a própria vida, veja quando o apóstolo Paulo diz que colocava a vida em risco, arriscar a própria vida seria inútil se não houvesse ressurreição. Nesse cenário, seria melhor entregar-se aos prazeres deste mundo. Veja os argumentos do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo, a premissa. O Senhor Jesus Cristo trouxe a vida que estava para aqueles seres humanos condenados à morte por causa do primeiro Adão. E Jesus, agora o último Adão, cumprindo a vontade de Deus, devolvia a Deus o domínio desse mundo que tinha sido roubado, usurpado por Satanás. Mais ainda, o apóstolo Paulo trabalhava, sofria, penava. Para quê? Para que não houvesse ressurreição? Não, para que ele pudesse gozar da vida eterna após a ressurreição. Se os mortos não vivem, então comamos e bebamos. Vamos levar essa vida, era o que o Paulo estava dizendo. Se não há uma vida futura, se não há uma vida eterna, aproveite então essa vida, se é a única que você tem. Mas para o crente, para aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo, esta vida que temos aqui é uma vida de estrangeiro, é uma vida de peregrino. A vida que nós queremos ter, a vida que nós vamos ter por conta do sacrifício de Cristo, é uma vida eterna. Muitíssimo melhor, incomparavelmente melhor do que a vida que aqui levamos hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente possa entender o argumento de Paulo, os argumentos de Paulo. Paulo não usa somente um argumento para defender a ressurreição, mas ele usa vários argumentos. E esses argumentos são para nos convencer, irmãos, para que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos convencendo, nos iluminando, para que a gente possa entender corretamente a questão da ressurreição do Senhor Jesus e da ressurreição dos santos, a ressurreição daqueles que aceitarem o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e possamos estar tranquilos com relação à ressurreição. Se aceitarmos o Senhor Jesus, se confessarmos o seu nome, nós seremos ressuscitados após a nossa morte e seremos ressuscitados para a vida eterna.